quero mostrar para vocês algumas configurações aqui do Khan Studio que são bem interessantes e vão ajudar a gente a deixar os vídeos com a qualidade bacana, mas com um tamanho fácil de ser manipulado, certo? Primeira coisa que vocês devem ter percebido nessa gravação especificamente é que a gravação ela está limitada a um espaço pequeno da janela e não a tela toda aqui do meu computador. Por quê? Porque eu utilizei essa função de gravar uma região. Isso é importante na hora de se demonstrar uma funcionalidade que vai ocupar uma pequena parte da tela e não toda, uma vez que você grave uma área menor, obviamente que o vídeo vai ser menor. Então isso vai nos ajudar a diminuir o tamanho total dos vídeos. Primeira configuração importante que você precisa fazer aqui no Khan Studio é ter certeza de que ele vai gravar tanto a tela como o áudio. E aí para isso você tem que ter certeza que essa funcionalidade aqui, chamada Record Audio from Microphone, ela está habilitada. Por quê? Porque o padrão do Khan Studio é o Do Not Record Audio, ou seja, não grave o áudio. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é habilitar para que de fato o áudio seja utilizado. Ok, uma vez que a gente tenha certeza que o áudio vai ser gravado, a gente pode verificar as configurações de áudio, se elas estão adequadas ao que a gente precisa. E aí é interessante a gente ver as opções de áudio, Audio Options, e as Audio Options for Microphone, ou seja, opções de áudio para o microfone. E aí nessas opções de áudio a gente tem algumas possibilidades, e dentre elas, a que é mais relevante para a gente, é mudar a qualidade do áudio do ponto de vista da captação, ou seja, quanto menos informação for gravada, obviamente menor vai ser o áudio, certo? Quanto maior a taxa de amostragem, que é esse valor em kHz, obviamente que o áudio é melhor. Quanto maior também o número de bits usados na captura, obviamente eu também tenho resultados melhores. E a gente precisa chegar num equilíbrio, tá? A gente precisa chegar numa situação que não seja a pior, né? Obviamente que a gente quer publicar um áudio onde todos possam entender. E aí, fazendo alguns testes, eu cheguei à seguinte conclusão, que essa opção aqui de 22 kHz mono e 16 bits era uma situação bem interessante. Por quê? Primeiro, mono, obviamente porque a maioria dos microfones que a gente vai usar para gravar são mono. E aí o canal estéreo vai estar só ocupando espaço. 22.5 kHz tem a ver com a taxa de amostragem do áudio, ou seja, o quanto o software vai capturar o áudio. E o 16 bits tem a ver como ele vai gravar. Essa combinação de 22.5 kHz e 16 bits, após alguns testes feitos, me pareceu aquela que era mais interessante. Do ponto de vista da compressão, vocês podem deixar normalmente como já está, não tem muito que a gente fazer. E aí dá OK. Depois de configurar o áudio, a gente precisa dar uma olhada também nas configurações do vídeo ou Video Options. Aqui nas configurações de vídeo, o que é bastante importante a gente entender são duas configurações. Primeiro, essa configuração da quantidade de frames por segundo, playback rate em frames por segundo. Por quê? Porque quanto maior o número de frames, mais transparente é a animação, mais transparente é a gravação. A gente não fica vendo a imagem aos saltos. Só que, obviamente, quanto mais quadros por segundo, também é maior o arquivo final. De modo que é interessante a gente fazer um ajuste que seja interessante para quem está vendo, assistindo o vídeo, sem comprometer a questão do espaço. Trabalhar com 30 frames por segundo já é bastante razoável, porque o ser humano ele não consegue captar muito mais do que 30 frames por segundo. Então trabalhar mais do que 30 por segundo seria um exagero, tá? E do ponto de vista da qualidade do vídeo, como a gente está capturando diretamente da tela, não é através de câmeras, nem vai passar por nenhum processo de digitalização, eu fiz alguns testes e cheguei à conclusão que
a qualidade de 50% também seria interessante. Então, ajustar a qualidade de 50% e ajustar a quantidade de frames em 30 vai nos dar um resultado suficientemente bom para que a gente possa publicar os nossos tutoriais, certo? Uma coisa importante e bacana de se olhar é aqui na tela, na primeira telinha aqui do Khan Studio, ele lhe dá algumas informações sobre o trabalho que você está fazendo nesse momento, né? Então ele te mostra aqui, por exemplo, o tamanho esperado final do arquivo, o tempo transcorrido, quantas cores ele está pegando, o tamanho da tela nesse momento que eu estou capturando. E aí é sempre importante monitorar essas informações aqui para facilitar a gente controlar se o arquivo não cresceu demais ou se o tempo não está longo demais, para que a gente não torne os tutoriais extremamente longos e obviamente com isso cansativos, ok? Bom, essa é o nosso é o mínimo que a gente precisa verificar em configuração aqui para o Studio. Obviamente que dependendo do computador de vocês, vocês podem tentar outras combinações de configuração tanto de áudio como de vídeo. Essas aqui eu testei num notebook com processador i5 e com um microfone similar a esse que eu passei para vocês, um microfone atrelado a um fone de ouvido. Não chega a ser um equipamento profissional, mas é um equipamento que dá um bom isolamento do áudio externo e permite que a gente grave aqui com uma qualidade razoável, tranquilo? Então dê uma olhada, configurem aí, façam alguma coisa, publiquem no YouTube para a gente ver os resultados. É interessante no primeiro momento vocês poderem fazer videozinhos curtos, tá? Estabeleçam um pequeno roteiro, façam vídeos curtos para que esse tamanho aqui não se torne longo demais. Também não façam curtos demais a ponto de se tornar chato para as pessoas. Eu acredito aí que um tamanho máximo de 5 minutos seja interessante para cada tutorialzinho. Dentro daquele conceito de que a gente vai fazer coisas bem simples, 5 minutos é um tempo bem razoável e é um tempo que dá para a gente seguir sem muito problema, tranquilo? Até mais então, qualquer coisa me dê algum retorno.